Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer um trabalho referente ao portfólio, onde o tema é a diversidade cultural. Estamos aqui para falar hoje sobre o ensino religioso nas instituições de ensino. Meu nome é Paulo Silveira, meu RU é 1262712. Eu curso ali na Uninter Psicopedagogia e estamos aqui para falar referente a esse assunto. E para falar sobre este assunto, convidei aqui meu amigo Nicolas, que é acadêmico também da Uninter, e ele faz o curso de Teologia Interconfessional. E o Nicolas vai estar participando conosco aqui, referente ao assunto da matéria, porque nós vemos hoje que, devido à situação no quadro da sociedade, do quadro estudantil, a importância que tem o ensino religioso. E se nós pararmos para pensar aí, o ensino religioso, ele começou na Constituição Federal em 1824. E de lá para cá ele já teve mais ou menos umas 7 alterações. A última foi em 1988, que hoje encontra-se no artigo 210, o inciso 1º, sobre o ensino religioso. E só que ali diz que o ensino religioso ele só é atingido a classe de alunos até o ensino fundamental. Eu gostaria desta tarde de nós estarmos falando porque eu acho de suma importância o ensino da religião às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens e, por que não, aos nossos adultos. Porque a gente vê hoje famílias desestruturadas, famílias que estão perecendo, casamentos dissolvidos, e aí entra a questão de abuso sexual, violência doméstica. E nós gostaríamos nesta tarde de pedir ao Nicolas que ele nos dê o seu parecer. Ele, como cursa teologia, ele pode nos dar uma ampla visão do que é o ensino religioso e qual a importância que esse ensino religioso tem para a sociedade, para a questão cultural e também para a questão educativa, nas escolas, nas instituições de ensino. Então agora, neste momento, eu vou passar ao Nicolas, que também vai estar se apresentando. Nicolas, boa tarde, um prazer estar contigo aqui debatendo esse assunto. E eu gostaria, Nicolas, que tu explicasse para nós, juntamente aqui com o pessoal que vai estar assistindo, que vai estar depois colocando a sua opinião, mas eu gostaria que tu nos dissesse qual é a importância no teu ponto de vista, qual é a importância do ensino religioso hoje nas instituições de ensino. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Então, queridos, Immanuel Kant disse o seguinte: o homem é o que a educação faz dele. O papel da Igreja de Cristo na pregação do Evangelho se dá em 3 níveis, que são espiritual, social e moral. O Evangelho que fora manifesto por Cristo e posteriormente pelos seus discípulos, os apóstolos, os pais da Igreja, ele se manifestou como uma revolução de conceitos sociais, uma revolução de sociedade, e isso no contexto da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos e também ao longo de toda a história. A igreja e a pregação do evangelho contribuiu para muitas mudanças na sociedade para que alcançássemos o formato que temos hoje. O evangelho de Cristo deu um papel diferente à mulher, atribuindo valor, favor, liberdade em um contexto em que ela não tinha isso. A própria escravatura. Hoje, no Brasil e em muitos países da América, o conceito de escravatura é um conceito já superado, certo? E o Evangelho contribuiu para isso. Nós temos aí um grande nome que pregou contra a escravatura, que é John Wesley. A nossa Constituição Federal, por exemplo, tem um amparo das Escrituras Sagradas, contou com a contribuição de muitos homens de Deus e pastores que desempenharam papéis políticos. Ainda hoje a Bíblia Sagrada ela está na Câmara.
à disposição daqueles que quiserem fazer uso dela. Então, seguindo essa linha de raciocínio e o que disse Immanuel Kant, o homem é o que a educação faz dele. Acredito que a instrução da palavra de Deus tem muito a contribuir no âmbito moral e social, apresentando seus valores e princípios que são inegociáveis. A palavra de Deus nos apresenta princípios de caráter, de personalidade, de comportamento e de uma sociedade justa à luz da vontade de Deus. Mas eu gostaria assim também, Nicolas, que tu expusesse para nós entendermos, no âmbito familiar, para ti que estuda teologia, o significado da introdução na sala de aula do ensino religioso, que vai trazer benefícios para dentro do lar também. Porque a religião, o estudo da Bíblia, ela não ajuda somente a pessoa que ouve, mas sim ajuda aqueles que estão junto com aquela pessoa, ao redor daquela pessoa. Pode trazer uma transformação, pode trazer uma paz, pode trazer um alento, porque nós hoje sofremos uma sociedade violenta, uma sociedade, vamos dizer assim, imoral, né? Porque a sociedade prega muitas vezes o que vai contrário ao ensino bíblico, ao ensino religioso. O que tu acha desta situação? O que pode acarretar? Porque nós vemos a Constituição que ela nos garante o ensino religioso somente nas primeiras séries do ensino fundamental. Certo. Então, Paulo, nós precisamos entender alguns conceitos teológicos para que essa resposta ela se torne relevante para os nossos ouvintes. Primeiro, nós precisamos entender que a teologia ela nos apresenta um discurso acerca de Deus que precisa ser estudado. À luz da Bíblia, nós podemos afirmar que todo homem tem de forma inata o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele está intrínseco na natureza do homem. Romanos recebe uma palavra de Paulo ainda no capítulo 1, versos 17 e 18, em que Paulo diz que o que de Deus se conhece nos homens é manifesto, porque Deus se torna conhecido aos homens. A religião sempre fez parte da vida do homem enquanto ser humano. As civilizações antigas são prova disso. Nós temos exemplos bíblicos, por exemplo, Melquisedeque e Abraão, que vinham de origens distintas e que adoravam o mesmo Deus, mesmo sem entenderem que de fato se tratava do mesmo Deus. Entendendo isso, nós precisamos também observar o que muitos filósofos e teólogos do passado nos disseram. Muitos afirmaram que se Deus não existe, se Deus não é real, então não há um motivo para ser moral. Porque a consciência de Deus, a consciência do caráter de Deus, dos atributos de Deus, que nos tornam conscientes do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é louvável e o que deve ser descartado. Hoje em dia, a pregação do Evangelho, a leitura da Bíblia é encorajada nos nossos presídios, embora que tenha perdido espaço nas nossas salas de aula. Eu acredito que se a instrução da palavra de Deus for propagada na sala de aula, temos menos chances de precisar ler ela no presídio. A verdade é que nenhuma instituição recupera mais homens e mulheres da marginalidade, da prostituição, da vida do crime, das drogas, das condições de rua, do que a Igreja de Jesus. A Igreja é a maior instituição social nesse quesito. Muitos que viveram uma vida nas margens da sociedade, presos à criminalidade, a condições deploráveis de vida no Evangelho, encontraram restauração. Muitas pessoas que viviam no âmbito da prostituição encontraram também restauração. E essa restauração, ela preenche todos os níveis de vida dessa pessoa, inclusive o nível familiar.
É pela instrução da palavra de Deus que nós vamos encontrar um padrão de família, padrão de amor, de carinho, de respeito, de liberdade, de comunhão. Então sim, é muito importante que o jovem tenha acesso à instrução da palavra de Deus, seus valores, seus princípios. E isso sim vai redundar em bênção, em transformação no ambiente em que este vive. Amém. É isso aí, então. Pessoal, nós agradecemos aqui ao Nicolas que esteve conosco, nos explicando a situação do ponto de vista religioso, por ele fazer teologia. E nós encerramos aqui e pedimos ao pessoal aí, os amigos, os companheiros, colegas que estiverem olhando este vídeo, comente embaixo aí, fale conosco, dê a sua opinião, o que vocês acham, para nós debatermos acerca do que foi tratado aqui. Me esqueci de apresentar o nosso mascote, Rex Vintage. Esse rapaz que está aqui nos acompanhando, não falou nada até agora, mas ele está presente. Mas que tudo dê certo aí, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Nicolas que esteve conosco e fiquem todos com Deus aí.